Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Vão confirmando aí pra mim se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Daqui a pouquinho eu já vou chamar então o Dr. Luiz aqui para entrar na nossa live, tá bom? Hoje vocês devem estar perguntando, tá de camiseta de time diferente, mas é uma homenagem, tá, gente? Ao time do meu filho, a Lusa, que subiu, então eles merecem, né? A Portuguesa merece essa homenagem. E aí hoje eu vou fazer essa live aqui com a camisa da Lusa, certo? E daqui a pouquinho então eu vou chamar o Dr. Luiz aqui com a gente. Vou esperar mais um pouquinho para vocês irem entrando. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí na tela de vocês? Compartilha, já chama os amigos que hoje o assunto vai ser bem interessante, viu, gente? Ó, a gente vai falar um pouquinho sobre esse uso aí abusivo desses fitoterápicos considerados saudáveis. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque a Anvisa recentemente até proibiu algumas ervas, né? Por conta de uma morte que teve, o caso daquela enfermeira que teve então uma hepatite fulminante por conta aí, né, desse uso abusivo aí de ervas. As pessoas acham que é porque é chá, pode ficar tomando o tempo todo. E aí o doutor vai falar um pouquinho mais aí pra gente. Doutor Luiz já entrou. Se quiser me pedir aí então autorização, né? Acho que tem um íconezinho aí, pode pedir pra gente já começar o nosso bate-papo. E aí vocês vão compartilhando aí com os amigos, certo? Vamos ver aqui. A gente já vai começando a compartilhar com todo mundo. Vamos ver se o doutor... já consegui aqui. Vamos ver se o doutor consegue conexão. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tatiana. Obrigado pelo convite. Estamos Obrigada aí para falar um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada, viu, doutor, em aceitar aí o nosso pedido para a live. Eu sei que, né, vocês médicos também têm agenda aí bastante corrida. E aí, conseguir esse tempinho aqui para conversar é sempre um prazer. Muito obrigada mesmo e prazer em conhecê-lo. Prazer meu, e a gente sempre dá um jeitinho, né? Um convite, assim, a gente não pode negar, bater um papo legal sobre alguns pontos interessantes, né? Alertar a população, as pessoas de algumas coisas que realmente podem ser perigosas em determinados momentos, né? Exato. Doutor, eu vou pedir então só para que, né, você possa se apresentar aí para as pessoas, enfim, falar um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Você não está em São Paulo, né? Mas fala um pouquinho para a gente aí também sobre o que você faz, sua formação, e onde as pessoas também podem te encontrar. Hoje com a telemedicina ficou mais fácil, né? Sim. Meu nome é Luiz Almeida, né? Eu tenho raízes aí em São Paulo, né? Minha mãe é paulista, né? De São Paulo, capital paulistana. Fiz residência de gastroenterologia em Ribeirão Preto, lá na USP de Ribeirão Preto. Fiz a residência de endoscopia digestiva aí na USP de São Paulo. Então, tenho raízes bem fortes com São Paulo. Acabei voltando para a Bahia, né? Hoje em dia moro em Feira de Santana, que é a segunda cidade maior aqui da Bahia, muito próxima de Salvador, que é a capital, que acho que todo mundo conhece. Sim. E atuo na área de gastroenterologia, hepatologia e a parte de endoscopia digestiva também, né? Então, acabo atuando nessa parte de gastrohepatologia, que a gente chama, que é a parte tanto do sistema digestivo, pegando a parte de fígado, vias biliares, pâncreas e tudo mais. Eu adoro essa área, viu, doutor? Quando eu fiz nutrição, eu fiquei muito em dúvida se eu ia para a parte renal ou para a parte gástrica. E aí eu acabei fazendo pós-graduação em nefrologia. Mas eu gosto muito também, né? Todo o sistema digestório, mesmo a parte intestinal, eu acho que tem tudo a ver aí com a parte nutricional, né? Quando a gente pensa assim em pacientes, nos atendimentos, né? Com certeza, né? Tanto que eu faço questão de trabalhar com nutricionista no consultório, né? Esse intercâmbio, essa multidisciplinaridade ajuda muito, né? O sistema digestivo é muito influenciado pelo que a gente come, né? Pelo que a gente com o dia a dia. Então, faz parte esse atendimento em conjunto. Eu tento fazer com que os pacientes acompanhem sempre com a nutricionista também. Me ajuda demais, assim, porque muitas coisas são pequenos ajustes na dieta que já melhoram bastante os sintomas digestivos. É verdade, com certeza. E eu tô aqui, né, doutor, tava até falando pro pessoal aí,
do nosso bate-papo. Acho que é um tema super interessante a gente falar aí desse uso também, né? Das pessoas pensando aí que são coisas naturais, fitoterápicos, os chás, né? E hoje a gente já começa a ver que não, né? Que as ervas também têm um poder aí hepatotóxicos. Então, assim, quando começa a usar, principalmente essas que o pessoal acaba comprando mais a granel, né? Que vende sem saber aí muita coisa de onde vem, não tem um rótulo da Anvisa também, né? Que é a agência que regula isso. Então, Sim. assim, a gente começa já a ficar preocupado, porque aí fala que é um chá milagroso, né? Principalmente as mulheres adoram um chá para emagrecer. E aí a gente não sabe o que tem nisso, né? Então, assim, eu sempre falo isso para os pacientes. Tem que tomar cuidado com o que você está tomando. Uma vez uma paciente me disse, ai, doutora, eu tô tendo muita tontura demais, não tô passando bem e tal. E aí vai ver esses chás que a pessoa tá tomando o dia inteiro, sabe? Então, precisa tomar cuidado. E essa parte hepatológica, eu acho que também a gente precisa tomar bastante cuidado, porque o fígado, né, doutora, acho que, e ainda o senhor pode me falar melhor e pode contar isso pra gente, mas eu acredito também que seja um órgão bem silencioso no sentido de alguma doença, né? É difícil um diagnóstico que o paciente sinta uma dor, por exemplo, falar, ah, estou com alguma coisa no fígado. Não sei, eu acho que não. Eu acho que ele vai sentir após o negócio já tá bem, né? Sim, Já sim. tá, já tá agudo ali o negócio. Então, assim, isso Você, tem que tomar cuidado. eu acho que você já tomou até minha profissão já. Você já está sabendo mais de fígado do que eu, viu? Mas é exatamente isso. Infelizmente, essas notícias ruins que acabam chamando a atenção para alguns cuidados que a gente deve ter, né? Realmente essa propaganda, essa venda de soluções milagrosas, principalmente via internet, como você falou, que às vezes não tem uma regulação da agência, né, da Anvisa, e acaba ali aquele produto sendo vendido como uma facilidade, como uma mágica, e muitas vezes esse tiro sai pela culatra, vamos dizer assim, né? O fígado, como você falou, ele sofre silenciosamente a maioria do tempo, mas existem casos graves, né, de sintomáticos, né, de hepatite aguda, e nesse caso dessa enfermeira de uma hepatite fulminante, que acaba levando à morte em poucos dias, né? Então, a falência hepática aguda, o fígado para de funcionar de forma aguda. Há pouco o que se fazer nesses casos. A terapia de resgate que funciona realmente seria o transplante hepático, que é uma cirurgia de grande porte, que exige vários cuidados e a chance de sucesso não é tão alta assim, tá? Então acaba que são casos catastróficos, né? É uma Principalmente quando... sobrecarga, doutor, que dá nessa hepatite fulminante? Exatamente, né? Essas ervas ditas naturais, né? Quando a gente tem esse mito ainda no Brasil de que tudo que é natural, que vem de planta, que vem da natureza, não faz mal. E isso é falso, né? Tudo em excesso vai fazer mal, mesmo natural, né? E existe coisas venenosas que vêm da natureza também, né? A natureza é sábia, tem algumas coisas que não são feitas para a gente ingerir, ou essa mistura que nunca foi estudada, de você jogar, como foi o caso da enfermeira, um chá de 50 ervas, né? Tudo aquilo misturado em doses elevadas dentro de um comprimido, aparentemente inocente, faz uma sobrecarga no fígado, né? O fígado e o rim são os grandes metabolizadores, né, do nosso corpo. Tudo que é de ruim em excesso, o fígado ou o rim, ele tem que dar um jeito de eliminar isso de alguma forma. E no caso especificamente o fígado, ele dificilmente vai dar sintomas no início e infelizmente a melhor maneira é a prevenção, ou caso você decida por usar determinada substância sem prescrição médica, que não é a minha orientação de jeito nenhum, que você imediatamente procure um médico para fazer algum tipo de exame, né? Mas assim, a recomendação é: procure antes, converse com um endocrinologista, se você quer perder peso, com um hepatologista, se vai fazer mal para o fígado, do que já tomar isso de maneira indiscriminada, altas doses, por tempo determinado, que a gente não sabe, não tem nenhum estudo científico provando que isso não vai ser nocivo, né, ao nosso corpo. Esse é o grande perigo que a gente sofre hoje em dia, né? E, doutor, qualquer pessoa, por exemplo, está sujeita a acontecer isso ou não? De repente ela teve essa hepatite fulminante porque ela já tinha algum problema, né? Porque as pessoas sempre pensam isso. Ah, mas também morreu porque ela já tinha algum problema muito grave que ela não tratava. Às vezes também não, né? Às vezes a gente não tá. Eu não sei se é assim também com a Sim. parte do fígado, mas o nosso metabolismo e nosso sistema imunológico, ele não é
igual todos os dias, né? Então a gente vê isso muito nos quadros alergênicos. O paciente nunca teve alergia, sei lá, amendoim, num determinado momento ele come e tem um quadro Sim, sim. alérgico, né? Então, assim, a gente vê que o nosso organismo ele é diferente todos os dias, né? Isso pode acontecer também com a parte do fígado? Essa é uma pergunta perfeita, né? Muitos pacientes me perguntam, doutor, mas minhas amigas usam, nunca tiveram nada, ou meus pais usaram, ou alguém usou, o vizinho usou. A questão é o seguinte, eu sempre falo para os pacientes, não vai acontecer em todos por uma questão muito mais profunda, vamos dizer assim. Envolve uma questão genética, a predisposição genética, envolve outras doenças associadas, envolve uma série de coisas que às vezes não temos conhecimento para prever em quem vai acontecer, né? E acontece que eu falo, você quer participar de uma roleta russa? Eu acho, a questão é, será que você vai ser o sorteado? A gente sempre acha que a gente não vai ser aquele que vai sofrer uma consequência mais grave, né? E, por sorte, nosso corpo, né, o fígado, ele é um órgão que metaboliza muito rápido, ele se regenera muito rápido. Então, na maioria das vezes, ele dá conta do recado. Ele sofre calado, a pessoa acaba deixando de usar aquilo e ele recupera sozinho, você nem está sabendo que ele está sofrendo. Mas se você Exato. for sorteado de casos mais graves, né? Essa é a questão. Quem vai ser o sorteado? Quem vai ser a próxima vítima, né? A gente vê isso vários casos na internet, na televisão, nos jornais. Um caso aqui, outro caso acolá. Um sai na mídia, outros não saem na mídia. A gente não está sabendo, mas Sim, acontece. No sim. interior, então acontece muitos casos. E parece que E tiveram outros casos, né, do que eu sim, estava sim. lendo. E aí, por isso, até a Anvisa resolveu proibir aí mais de 50 produtos que eram comercializados, que foram proibidos mesmo de serem vendidos, né? Por conta de conter aí substâncias que ainda não são reguladas, enfim. Então, eu acho que esse cuidado a gente precisa realmente ter, né? O problema é que no Brasil sempre tem aquele jeitinho, né? A internet é difícil de controlar, né? A Sim, farmácia, por exemplo, até hoje, eu falo para meus pacientes que antibiótico só pode ser comprado com receita médica, se consegue comprar antibiótico sem receita médica, se consegue comprar remédio de tarja consegue. preta sem receita médica, imagine pela internet, né? Então, mesmo a Sim. Anvisa proibindo, ainda se Ainda consegue. Então, assim, vende. tem que ter essa conscientização, né? De a pessoa entender que não existe fórmula mágica para emagrecer. Nunca vai existir. É. A obesidade é uma doença multifatorial. Sim, Não é algo específico ou pontual que vai resolver seu problema. Vi de casos de cirurgias bariátricas, de muita gente você deve reconhecer, que reganhou todo o peso. Então, mesmo modificando a sim. anatomia do nosso corpo, a pessoa reganha peso. Então, como é que você acha que um remédio vai fazer sozinho toda a solução do problema? Não existe. Né? Isso é A gente tem que impossível. mudar aquela chavinha aqui dentro, né? Do nosso comportamento, na verdade, né? De Com como a gente se certeza. comporta aí em relação ao que a gente ingere, alimentação. E é o que eu sempre falo também, né, doutora? Acho que o mesmo acontece do uso aí que a galera faz do álcool, né? Que é assim, mas doutora, eu só bebo no final de semana. Aí quando a gente vai ver a quantidade é muito grande em relação à semana que aquele paciente ficou em déficit calórico. Ele recuperou tudo no sábado e domingo, né? Sim, Então eu falo sim. assim, ele não consegue perder peso porque a conta não vai fechar nunca, né? E Então, na maioria das vezes ele não considera isso, né? Ele meio que bloqueia, que acha que é aquilo que não vai fazer diferença, né? E o agora eu álcool se fico tornou uma pensando coisa no no Brasil tão fígado, né? social. Hã? Fico pensando no fígado, né? Sim, 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 Porque o sim. coitado do fígado precisa trabalhar ali demais, né? O tempo todo, o tempo Para todo. aquela substância. E as É, pessoas negligenciam um pouco isso, né, doutor? Então, quando a gente fala, o paciente às vezes dá risada, brinca, mas não, meu fígado e tal. Mas isso a gente pensa a longo prazo, por exemplo, né? Porque quando a gente conversa com pacientes entre 30 e 35 anos, né? Ainda tô lá bebendo e tal, não sei o quê. Mas isso a longo prazo, churrasco, muita bebida, né? O uso, consumo de carne vermelha, a gente sabe também dos malefícios hoje, né, que tem. Então, da sim, gordura saturada, tudo isso. Eu pego muito paciente com esteatose, então, assim, a gente vê que hoje está muito comum, né? Até, sim, assim, sim. pacientes jovens. Então, você fica pensando nisso a longo prazo. Realmente, as pessoas precisam pensar nisso, né, doutor? E procurar um gastro. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu como e não sinto nada. Eu não tenho queimação, eu não tenho azia e tal. Só vai procurar algum gastro quando tem essa parte
às vezes, de uma queimação, de uma azia, que aí acaba Sim, fazendo uma endoscopia para ver se não é nada ali no esôfago, né? Ou um refluxo. Mas não, a gente precisa se preocupar com essa parte aí do fígado. Eu sempre falo isso, desses sim. marcadores de fígado. Então, assim, pego o paciente que eu sempre peço exames para a gente sempre olhar esses marcadores renais de fígado, porque se estiver alterado, eu já encaminho, sabe? Olha, você precisa procurar o médico. Às vezes a pessoa, mas eu sempre tive um TGO, TGP nas alturas. Olha, mas tem alguma coisa aí indicando que não tá Sim, legal. Você tá tomando alguma coisa? Eu já tomei umas coisas para treinar e tal. Então, assim, a gente começa a perceber que a própria pessoa ela não tem consciência daquilo, ela não sabe o que significa aquilo. E às vezes, quando ela vai procurar ajuda, a gente sabe que é tarde, né, doutor? sim. Eu tenho muitos casos de cirrose hepática, né, que seria a falência do fígado no seu funcionamento como um todo, por uma inflamação de muito tempo, né? E lembrando só que você falou do álcool, né? O álcool, ele causa também gordura no fígado, né? Existe a esteatose hepática alcoólica e a Exato. esteatose hepática não alcoólica, né? Que é relacionada à obesidade, à dislipidemia, à diabetes. Mas o álcool, ele é extremamente nocivo, né? Ele vai deteriorando o fígado aos poucos, sem dar sinais, né? E a cirrose, gente, que é a fase final desse problema todo aí, que o fígado fica sofrendo calado por anos, já é um estágio que não há retorno. É a alteração da estrutura do fígado que não volta mais ao normal. Só Então, assim, transplante, doutor? e aí a única solução seria o transplante, que é uma cirurgia de grande porte, como eu expliquei. Não é simples fazer um transplante, não acha que é só trocar. Primeiro, falta fígado para todo Sim. mundo, existe uma lista de espera grande, e segundo, é uma cirurgia muito complexa que ainda corre risco de rejeição do órgão. Então, assim, é muito complexo. E a cirrose vem com uma série de complicações, a qualidade de vida do paciente cai absurdamente quando o fígado deixa de funcionar. Né? O fígado é um órgão vital para a gente viver. Né? A gente não vive sem o fígado funcionando. Tanto que quando o fígado há uma falência hepática aguda, como o caso que a gente citou, vai à morte, né? Se o fígado não funcionar. Então, começa uma série de complicações que eu falo para o paciente e eu tento alertar. Não deixe isso acontecer. Vamos tentar prevenir isso antes, porque depois que se torna a cirrose, vem uma série de complicações que a qualidade de vida do paciente fica péssima mesmo. E isso é tudo que a gente tem que evitar. Né? E hoje em dia, apesar do álcool, como você citou, ainda ser uma coisa muito importante, porque está encravada socialmente na gente, né, no brasileiro, a gordura do fígado, a esteatose hepática não alcoólica também vem crescendo absurdamente junto com a obesidade, né? Hoje em dia, uma das principais causas de cirrose não é só o álcool, já é o álcool e a esteatose hepática. Muito parelho já, porque a gente está sofrendo uma pandemia de obesidade também, né? Eu tenho Então, visto muito também esofagite, né, doutor? Muito sim, paciente com esofagite, e até pedi para explicar um pouquinho, porque o que acontece? Coincidência ou não, alguns pacientes que eu vejo na minha prática clínica são pacientes, muitas delas mulheres, que acabam optando em fazer uma dieta que elas viram assim para perder um peso rápido, e aí falam, eu fiz uma cetogênica. Elas acham que a cetogênica é aquilo que elas colocam no Google e aparece lá só aquelas gorduras para consumir. E aí depois vem esse quadro da esofagite. Então, assim, eu acho que é um alerta interessante, porque muitas das pessoas começam a fazer por conta as coisas, tomar medicação, tomar, né, chás, enfim, fazer dietas. E aí toda essa parte do trato gastro, né, que a gente vê mesmo a parte intestinal, acaba sendo muito sobrecarregada, né? Então você vê que acaba tendo, começa a surgir muitas patologias. sim, sim, sim. A esofagite, né, que você citou, ela é uma manifestação endoscópica de uma outra doença, que é a doença do refluxo gastroesofágico, que é altamente prevalente no nosso meio. Tem estudos falando em 20% da população, isso é muita gente, né? Ela também tem origem multifatorial relacionada a estresse, ansiedade, obesidade, erros alimentares, uso de várias medicações, coisas que sedentarismo. Então, assim, citei coisas que todo mundo está ouvindo aí vai falar assim, tenho alguma dessas coisas aí. Então, assim, é altamente prevalente. E o sintoma principal é a famosa azia, né? Aquela queimação é o sintoma principal da doença do refluxo. Mas pode ter regurgitação, que é sentir o líquido voltando, tosse seca, dor Sim. torácica, enfim, dor de garganta. Tem uma série de sintomas
que as pessoas não acham que é de refluxo, mas é de doença do refluxo gastroesofágico. E a esofagite só é essa manifestação endoscópica desse problema, entendeu? Então, é muito isso, né, doutora? É as pessoas começarem também a pensar em toda essa parte comportamental, né? Diante de tudo, assim, do uso de álcool, né? Da dietas malucas, enfim, medicações, né? Anti-inflamatório, tô com dor, vou tomar um anti-inflamatório. Também mexe com a parte gástrica, Sim, né? sim, sim. A medicação. Porque a gente tem aí que algumas medicações, eu acho que principalmente o uso dos anti-inflamatórios e até aqueles da AINES, né, doutor, que são os Os conhecidos, não que, esteroidais, que mexem, né, com essa parte. Então, assim, é muito maluco isso, mas é porque como é tão recorrente a gente ouvir, mesmo, por exemplo, eu atendo em duas academias, a gente escuta cada coisa, assim, Sim, dos sim. alunos, então, assim, treinei, tô com dor, tomo uma medicação, melhor, eu vou treinar de novo e tal. Então, assim, é muito complexo, porque daí começa a longo prazo a aparecer problemas que poderiam ser evitados, né? Sim, o anti-inflamatório é um problema, né? Porque ele vende sem receita médica, há um uso abusivo por vários tipos de paciente, né? E o problema é que você pensa que você fala assim, não, eu só usei uma vez. Realmente, uma vez, assim, a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, né? Poucos Sim, dias. Mas quando você vai ver, aquele paciente tem uma dor crônica, ele está usando aquilo toda semana ou quase todo dia. E ele não está nem percebendo. E pode fazer exato. lesão hepática, lesão renal e lesão do trato gastrointestinal. Pode causar gastrite, pode causar úlceras no intestino. Então, tem uma série de lesões gastrointestinais, hepáticas e nefrológicas por anti-inflamatório, que é usado de maneira indiscriminada. Assim, é um uso abusivo, assim, impressionante, por causa de dor, né? E pela venda fácil na farmácia, né? O acesso é muito fácil ao anti-inflamatório, então acaba que as pessoas esquecem do analgésico, por exemplo, da velha dipirona, ou do velho paracetamol, que é menos nocivo, né? E usa Sim. anti-inflamatório a rodo, vamos dizer assim, né? Que é um grande problema. E, doutor, o que assim, você percebe na sua prática clínica das pessoas que vão procurar um gastro, né? A gente tem, assim, por exemplo, algumas especialidades médicas, por exemplo, a gente vai entrar numa academia, a gente faz alguns exames, né, do coração, uma prevenção. A mulher vai muito ao ginecologista, né, como forma de prevenção também. Como que a gente pode pensar em um gastro como uma forma de prevenção dessas doenças todas que hoje, igual a gente já citou aqui, está se tornando muito comum, né? Então a gente tem Sim, sim. muito quadro de paciente aí, até com cirrose, com esteatose, enfim. Então, assim, o que a gente pode pensar numa forma de prevenção, né? Eu vou procurar um gastro quando eu sinto já alguma coisa ou não? Pronto. O sistema digestivo ele é muito amplo, então assim, isso vai ser particularidade de cada órgão, assim, vamos dizer, né? É muito complexo. Na parte do esôfago, estômago, vamos dizer assim, do sistema digestivo inicial, vai muito dos sintomas, né? Se você tem sintoma mais de 2 vezes na semana, se tem dor de estômago, se tem azia, se tem regurgitação, se o líquido voltando mais de 2 vezes na semana, já está na hora de procurar um gastroenterologista, por exemplo. Da parte do intestino, para fazer um resumo bem rápido, se você tem mais de 50 anos, tem que fazer a colonoscopia como prevenção do câncer de intestino, independente de sintomas, tá? Tá. No fígado, você vai ser paciente, não existe uma idade específica, mas ele tem que entender quais são os fatores de risco, por isso que vale a conscientização. Então, se ele está acima do peso, se ele tem diabetes, se ele tem colesterol alterado, tem grande chance de ter esteatose hepática de gordura no fígado. Se ele é um paciente etilista crônico, a mesma coisa. Se ele está fazendo uso dessas medicações ou um pool de medicações, às vezes por nutrólogos, enfim, médicos passam, às vezes, várias fórmulas de várias medicações ao mesmo tempo, eu acho que ele deveria procurar um hepatologista para saber uma opinião de se será que meu fígado vai aguentar tudo isso, ele tá bem, ele está sofrendo, né? Então, assim, vai depender muito de cada órgão, tá? Mas parte digestiva, sintomas mais de 2 vezes na semana, parte intestinal baixa, acima de 45, 50 anos, colonoscopia, e fígado, fatores de risco, né? Medicações, álcool, obesidade, acho que já serve para procurar o médico pelo menos uma vez, um hepatologista, para fazer uma avaliação. Tem até uma pergunta sobre isso, né, da colonoscopia, de quanto em quanto tempo o paciente tem que fazer? Pelo menos uma vez por ano, então, né, doutor?
Não, a colonoscopia vai depender da colonoscopia índice, que a gente chama, que é aquela primeira, né? Que deve ser Tá. feita após 45, 50 anos. Dependendo do achado na colonoscopia, vai ditar a próxima colonoscopia. Então, não dá para afirmar. Mas a colonoscopia é um exame que tem uma validade muito grande. Então, assim, dificilmente ele vai repetir antes de 5 anos, por exemplo. Então, Tá. apesar de ser um exame, vamos dizer assim, chato, o preparo dele, tem que fazer uma Preparo. dieta, pacientes reclamam porque ficam com fome 1 a 2 dias, né? No dia anterior e no dia do exame. É um exame que, se normal, ele tem uma validade muito grande. Então, não é um exame que você precisa repetir anualmente. Agora, se deu muito alterar, aí dependendo das alterações, esse tempo vai encurtar, com certeza. E, doutor, tem uma outra pergunta aqui, olha. Tenho uma tosse seca. Meu otorrino disse que é problema gastro. Verdade ou não? Verdade, assim, a gente recebe muito paciente do otorrino, porque a doença do refluxo, ela tem as manifestações que a gente chama atípicas, que é relacionadas à parte otorrinolaringológica, principalmente tosse seca, dor de garganta, rouquidão. Então, na cabeça do paciente, ele vai, não, isso é algum problema do otorrino. E aí chega lá Tá. no otorrino, lógico, o otorrino vai avaliar e ele consegue, de maneira indireta, falar assim, ó, isso provavelmente são sintomas de refluxo. E aí acaba encaminhando para o gastroenterologista cuidar e fazer os exames necessários. Mas sim, é muito prevalente as manifestações que a gente chama otorrinolaringológicas do refluxo, tá? Interessante, né, doutor? Mais uma Exatamente. coisa que a gente ficou sabendo aqui Sim, sim. hoje. Então, às vezes, ó, se o seu otorrino te indicar um gastro, ele Ele tem tá aí certo. a razão dele, né, Sim, doutor? sim, sim, sim. E, doutor, a hepatite, por exemplo, medicamentosa, que a gente escuta falar, como que ela pode, como que ela pode surgir? E como que o paciente pode saber que ele tem os sintomas, por exemplo, para hepatite? A gente tem vários tipos, né, doutor? Tem vacina também para isso, é isso? Não, para hepatite medicamentosa não existe a vacina, né? A Tá, hepatite medicamentosa, quando dá sintomas, vai ser sintomas muito parecidos a qualquer tipo de hepatite. E quais são esses sintomas, né? Pode ter o olho amarelo, que é chamado de icterícia. Você pode ter uma fraqueza, chamada de astenia, que é um mal-estar geral. Você pode ficar um pouquinho enjoado. Você pode ter a urina um pouquinho escura, que a gente chama de colúria, que é a urina parecendo uma cor de Fanta ou Coca-Cola. Você vai ter, às vezes, perda do apetite, né? Então, são sintomas que a gente chama de sintomas gerais. Às vezes, também prurido, que é a coceira, né? Uma coceira junto com o olho amarelo indica algum problema hepático. Porém, isso já indica uma falência, um grau mais avançado da inflamação, tá. certo? E quais O, as o, diferenças dessas hepatites que existem, doutor? A hepatite. existe hepatites virais, que é a hepatite A, B e C, principalmente, né? A B e C pega-se Que aí através de entram as sangue. vacinas. Que aí tem a vacina da hepatite B, existe a vacina da hepatite A da C ainda não tem a vacina ainda. Existe hepatite medicamentosa, existe hepatite por doenças autoimunes, por excesso de ferro, por deficiência de cobre. Então, existe uma série de causas de hepatite, né? A Tá. grande questão é que o fígado, no início, ele não vai dar sintomas. Não vai dar sintomas. Quem é que ajuda muito, né? Tem aquele paciente que sempre faz o check-up dele anual, que ele vai lá ou no caso da mulher, na ginecologista, que acaba pedindo exames gerais, ele Sim. pede exames hepáticos também. No caso do homem, o urologista, que ele vai lá ver a questão da próstata, geralmente isso depois dos 45 anos, né? Que acabam, nesses momentos, dando esses diagnósticos aí iniciais, que é quando eu recebo a maioria dos pacientes, né? Tá. Esses pacientes sintomáticos, como eu falei, com olho amarelo, com dor abdominal, com fraqueza, com perda do apetite, já é o que eu não queria receber, porque teoricamente ele já está mais inflamado. É, Mas esses são os precisa de sinais um e sintomas cuidado. mais comuns de Tá. hepatite, tá? E aí a Tá gente bom. vai acabando tendo que prestar nesses casos, a gente precisa ir imediatamente para o hepatologista, né? Tá. E, doutor, tem uma pergunta também sobre a gordura no fígado, acho que até o senhor já tinha falado. Se tem algo como sobrepeso. Sim, né? Com Tem. certeza. É bastante ligado com as doenças até da parte da hoje é chamada síndrome metabólica também, né? Perfeito, né? Eu falo para os pacientes, a esteatose hepática nada mais é do que a representação da gordura visceral, que é a gordura Tá. que a gente tem mais medo, que é a que a gente deve, teoricamente, sempre evitar, que é a gordura do abdômen, né? E os Então, homens, assim, né, doutor? Precisa ficar de olho, né? sim, Porque o sim. homem Então, já eu tem falo, uma. eu falo que não é a gordura do braço, não é a gordura da perna. A gordura perigosa é a do abdômen, né? Sim. Assim, de uma maneira geral. Que é essa que a gente deve
prestar atenção. E é isso que pode trazer uma série de complicações que fazem parte daí da síndrome metabólica, né? Diabetes, colesterol alterado, gordura no fígado, hipertensão, aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame. Esse a grande problema é a gordura abdominal. E a esteatose faz parte desse contexto aí. Doutor, você tocou até num assunto interessante que eu aqui estou só pensando, né? Porque eu acabo pegando o pessoal e aí eu vou associando. As mulheres também gostam bastante, doutor, daqueles procedimentos que a gente fala que elas acham, enfim, as esteticistas, algumas comentam que faz tal procedimento, tipo criolipólise, assim, e aí vai sair essa gordura em algum lugar, né? A gente congela ela, sai a gordura no chi, nas fezes. Que bom seria, né, doutora? Aí já tínhamos descoberto a fórmula do sucesso. Mas isso também é perigoso, porque de repente, se o paciente é obeso, né, ó, essa mulher tem muito mais gordura, como é que fica essa gordura circulante ali, né, também? Então precisa tomar um cuidado, né? Exato, né? Esses métodos que a gente não tem nenhuma comprovação científica, né? A gente fica meio no muro, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quais são as consequências disso, né? Não é que a gente seja contra qualquer um desses procedimentos, mas a abordagem ela tem que ser centrada primeiro no médico, o endocrinologista, por exemplo, que é o médico que cuida mais dessa questão metabólica, né? Exato. E aí, depois disso, se você, nutricionista, preparador físico, e aí se você quiser adicionar algum tratamento coadjuvante, vamos dizer assim, para você conseguir seu objetivo de perder peso, se seu médico, sua equipe autorizar, isso, entendendo que isso só é um anexo de todo a complexidade de perder peso, eu não vejo grandes problemas se isso não vai fazer mal ao paciente, mas desde que seja monitorizado e desde que toda a outra parte seja feita, né? A parte nutricional, a parte médica e a parte de preparação física, né? De atividade física. Que só assim mais uma vez é o bom senso, é o conhecer também o seu corpo, né? As doenças pré-existentes que você tem, o tratamento que você já fez, né? Então, acho que é importante que o paciente tenha isso em mente, né, doutor? E eu tenho uma outra pergunta aqui, ó, doutor, que temos que ter cuidado também com o uso aí dos prazóis. Então, assim, que muita gente acaba usando, para não ter dor de estômago, doutor, eu já tomo um omeprazol de manhã, já tomo outro negocinho, e aí, né, doutor? Precisa também ter cuidado, né? Sim, sim. Essa é uma questão bem polêmica, né? Praticamente hoje em dia é difícil encontrar um paciente que não use ou não já tenha usado esses prazóis, que são os inibidores da bomba de próton, que é essa classe de medicação. A grande questão é se pode trazer algum tipo de complicação? Sim. Se a resposta dessa pergunta for essa, sim. As complicações são menores do que é vendido na internet? Também, tá? Mas o longo prazo, o uso contínuo e de longo prazo da medicação precisa de um acompanhamento, porque sim, pode trazer algumas complicações, né? Aumento de risco de osteoporose, deficiência de magnésio, aumento de risco de infecções intestinais e aumento, às vezes, de risco de algum tipo de câncer gástrico. Agora, são riscos pequenos, a chance disso acontecer é pequena, mas existe, principalmente com o uso contínuo da medicação, tá? E por um longo prazo. Então, quem faz uso a longo prazo deveria, primeiro, entender por que está fazendo uso a longo prazo dessa medicação, se tem uma razão para isso, né? Qual é a razão, qual é o problema digestivo que você tem que usar isso contínuo? Existe algum outro tipo de tratamento ou só esse? Essa é a primeira pergunta. E o médico vai lhe responder isso, né? O gastroenterologista, e ver alternativas para você conseguir ficar bem sem a medicação. Vai ter gente que vai conseguir, vai ter paciente que não vai conseguir. Mas isso o médico vai tentar ir junto com o paciente, acompanhar esses pacientes que fazem uso crônico da medicação. Mas sim, podem trazer malefícios a longo prazo pelo uso contínuo, tá? Aí até tocou num assunto importante também, né, doutor? Desses usos, tem gente que precisa fazer uso crônico de alguma medicação, né? Sim. E aí a gente vê também, às vezes, adolescentes, às vezes que eu atendo, hoje é muito comum também, né? Porque naquela fase da adolescência, o paciente começa a ter, às vezes, né, acne, e aquilo incomoda. Então, assim, hoje a gente tem as medicações, né, que elas são prescritas, e aí a gente fala muito até nessa parte do fígado também, né? Que precisa de um acompanhamento, né? Desse tipo de medicação. Essa parte eu vejo que está até mais bem estabelecida, né? Os dermatologistas que passam essas medicações para a acne, a isotretinoína, enfim,
eles geralmente fazem um acompanhamento, pedem as enzimas hepáticas e quando dão alterados, eles encaminham para o hepatologista. Então, assim, essa é uma parte que eu vejo que já houve uma conscientização maior, inclusive de outras especialidades, como a dermatologia. Então, geralmente o paciente faz uso, mas o dermatologista pede os exames, faz um acompanhamento e quando dá alterado, ele encaminha para o hepatologista. Então, essa é uma parte que eu vejo que a conscientização já está bem feita, na maioria dos casos, lógico, tá? Mas, uma das partes que eu observo também, doutor, são os homens, assim, às vezes acabam com problema de calvície e tal, e eu vejo que é bem constante, assim, esses pacientes que falam, eu tomo medicação para não ter a queda de cabelo e tal, mas você vê que eles tomam às vezes por conta, porque o amigo sim. tomou e tal, e aí começa a tomar finasterida e tal, e isso também às vezes pode mexer com essa parte aí do fígado, né, a longo prazo, que toma muito tempo, né, doutor? Esse uso indiscriminado e sem acompanhamento é complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí, Sim. medicações que a gente não precisa de uma receita médica, que se vende no mercado paralelo, aí realmente complica Aí você bastante melhora um lado, mas pode piorar o outro, né? piorar o outro, né? E a gente ainda consegue ter um controle quando as medicações são feitas com receita médica, vendidas na farmácia apenas com isso. Mas a gente sabe que acontece muito mais coisa aí por fora e que realmente fica difícil de controlar tudo isso aí. Mas, com certeza, qualquer medicação, uso indiscriminado e sem acompanhamento médico pode trazer algum tipo de malefício ao paciente, não tenha dúvida. Aí nós já vimos aqui que principalmente também esses chás, né, gente? Então, ó, mulherada que está nos assistindo agora, tomem cuidado, gente, tá? Tá aqui, ó, o doutor que é gastro, especialista, falando para vocês. Tomem cuidado aí com o chazinho da vizinha, da amiga, que a fulana emagreceu tantos quilos tomando tal coisa, porque não existe milagre, né? A gente que trabalha com a área de saúde, eu como nutricionista, o doutor como gastro, podemos aí afirmar que não existe milagre. Então, o que vai fazer acontecer a perda de peso é o déficit calórico, né? Então, não tem outra coisa, é o que você, a balança ali do que você ingere e do que Exatamente. você gasta. Isso aí não tem, é a continha, né? A matemática ali não falha. Então, se tiver esse ajuste, com certeza você vai perder peso. Então, não confie, porque é a saúde de vocês que está em jogo, né? A gente não sabe o que é vendido, principalmente em produtos a granel, que não tem certificação, que não tem nenhum tipo de... A gente não sabe de onde veio, procedência, nada. Então, por favor, tomem cuidado, tenham essa autocrítica, né? De falar, não, isso aqui eu não vou comprar, mesmo que seja barato, mesmo que tenha fotos de antes e depois maravilhosas, de Sim. fulanas que tomaram, porque isso é perigoso. E tá aqui o doutor para falar para a gente que essa hepatite fulminante não há o que fazer, né, doutor, nesses casos. A gente tem poucas possibilidades, como eu falei, sobra o transplante hepático, que eu falei que é muito complicado às vezes, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, são casos gravíssimos, né? E eu não sei se é aí em São Paulo, mas aqui na Bahia tem muito costume de chás, de indicações do vizinho, chá, plantas, pega tudo tipo que é planta, aquela planta é bom para isso, aquela planta é bom para isso. E eu não estou dizendo que ela não seja, o problema é que a gente não sabe qual é que não é, e a gente tem a ideia de algumas ervas específicas que são realmente nocivas, mas tem muita coisa na natureza e há uma mistura grande que a gente não tem como saber, né? Eu costumo dizer, doutor, que até aquelas águas saborizadas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque é uma coisa que fica ali, às vezes a pessoa está num salão, ela vai em um determinado evento e tem lá uma água saborizada. Só que tem tanta coisinha ali dentro que já está o dia todo ali dentro. Tem. E aí, assim, aquilo ali também já tem um fator antinutricional, né? Que já não tem mais, assim, aquela casca, sei lá, de laranja, de limão que está ali dentro, já não tem mais nutriente algum que você está ingerindo. Então, a gente precisa estar sempre alerta com essas coisas, né? Porque mesmo o chá que você vai tomar, tem gente que faz o chá de manhã, uma garrafona, e aí sai e fala, agora eu vou tomar chá o dia inteiro. E toma aquele chá o dia inteiro que fez pela manhã. Então, ali já está ali dentro algo que não faz mais sentido, né? Então, assim, isso a gente precisa ter essa consciência, né? Você não vai comer uma comida fresca ali na hora que faz e tal, né? E depois você não vai armazenar corretamente para você poder esquentar e almoçar ou jantar mais tarde. Um chá é a mesma coisa, não dá para você colocar numa garrafa ali e ficar o dia Passar inteiro o dia tomando todo, né? algo.
Entendeu? Então acho que a gente precisa ter essa consciência, porque é isso. Depois quem sofre é o nosso fígado, né? Sim, sim. Você falou de chás, né? Tem um chá muito famoso que é o chá verde, né? Que também, se em excesso, né? E o chá verde, o uso é indiscriminado também. Também em excesso pode trazer alterações hepáticas, desde alterações leves das enzimas do fígado até casos mais graves, realmente, de hepatite por essa erva, pelo chá verde, entendeu? Então, o chá verde não está isento de complicações, viu, gente? E quando eu fiz a pós em fitoterápicos, doutor, que a gente fez eu fiz na pandemia, e aí agora eu vou retomar. Mas eu me lembro de uma aula também de alguns chás, e que, inclusive, pessoas que têm pedra, né, na vesícula, e aí, assim, algumas ervas não são propícias, como a pessoa pensa que é, né? Ah, eu vou tomar ali, acho que, se não me engano, a Boldina tinha muito disso, porque tem uma parte ali hepatotóxica também, e a movimentação dessas pedrinhas, né? Porque estimulam. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, né, doutor? Sim, sim, sim. Aí tem um campo enorme aí de estudo, né? Chá de quebra-pedra, chá disso, chá daquilo. Até para a gente que trabalha com isso, para a gente ter essa noção toda, né? Eu sempre falo aos pacientes, às vezes eu tenho que suspender tudo que ele está usando, porque assim, é muita coisa, eu não tenho o fígado, a gente não consegue decifrar qual é o agente que está causando, né? A gente sabe os mais famosos, mas às vezes a gente tem que suspender tudo. A gente vai suspender tudo para depois a gente pensar o que a gente pode autorizar o paciente a usar ou não, né? Então, assim, é muito complexo, porque é muita coisa, né? É muita coisa que se usa hoje em dia e nem a gente consegue acompanhar o uso dessas medicações ou dessas substâncias ou dessas plantas, que cada dia é uma novidade, cada dia a população ou alguém inventa alguma coisa para usar que é uma novidade para a gente. Então, assim, é um mundo infinito aí de possibilidades e também de lesões, né? E de danos ao corpo da gente. Então eu acho que a dica de hoje, né, doutor, é a gente tentar aí fazer como a gente consegue fazer com outras especialidades médicas, tentar fazer então um pouco dessa prevenção, né? De repente, num ultrassom aí de abdômen, né? Verificar como estão os seus órgãos, faz um exame de rotina, peça para o seu médico, até para você saber aí como estão as enzimas hepáticas, né? Enfim, para você mais ou menos saber se está tudo bem realmente, porque às vezes a gente demora anos para fazer um check-up, né? Anos para fazer um hemograma, e aí às vezes quando vai fazer, tá tudo alterado e de forma que já não é mais assim tão interessante para fazer alguma Sim. terapia medicamentosa, às vezes o médico já não tem muito ali o que fazer. Então, gente, tomem cuidado, se você é um paciente que está obeso, que tem sobrepeso, né? Enfim, tem uma possibilidade maior aí de ter essa gordura no fígado, esteatose. Então, assim, já tomem cuidado com isso, já procurem um médico, não deixe para amanhã, porque o fígado é silencioso, né? E tá aqui o doutor para falar pra gente que ele não dá sinais, gente. Esse é o problema, viu? A gente É, não tem sinais. Vocês que gostam aí de beber final de semana, que tem muita gente que fala que só gosta de beber no final de semana, viu, doutor? Mas o happy hour começa na quinta, sexta, sábado e domingo. Já foi metade da semana. Então já foi, tomem cuidado. só sobrou a segunda, terça e a quarta, né? E olhe E lá. doutor, eu não sei se isso é ruim, né? E aquele paciente que fala, mas eu bebo e fico bem, eu não tenho ressaca, nada, eu não passo mal. Já não Esse é o sei mais se isso perigoso, é. né? Então, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Não, esse é o mais perigoso, né? Porque ele não tem nada que ele sinta, né? Quando a pessoa não sente nada, teoricamente, ele continua fazendo o uso abusivo daquele agente, né? No caso, o álcool, né? Então, esse é o caso até pior. E só pegando um gancho para finalizar essa questão do fígado, eu falo para os pacientes que até vitamina em excesso faz mal, né? Então, assim, até vitamina, existe casos de hipervitaminoses que são nocivas. Então, imagine, então, se você faz uso já há algum tempo desse chás, medicações para perder peso, ou qualquer tipo de medicação, ou faz isso há muito tempo, já vale a pena você passar por uma consulta para ver se está tudo bem, entendeu? E aí depois é que a gente vê se isso pode continuar ou não. Mas até vitamina em excesso faz mal, quanto mais plantas, chás, medicações, né? Exatamente. Tá aí, doutor Luiz, para falar para vocês, viu, gente? Ó, hoje tá super fácil também com a telemedicina, né, doutor? A gente Sim, pode sim. fazer aí, todo mundo que está assistindo de qualquer lugar do Brasil pode fazer consulta. A doutora consegue pedir exames também, avaliar o paciente aí, hoje de forma remota também, tá, gente? Então, fica
conscientização aí para todos, que nós precisamos, ó, cuidar do nosso fígado. Por quê? Eu tinha uma professora na faculdade que falava que esse símbolo, ó, doutor, do coração, precisava ser o Sim, do fígado. Porque ela falava que a gente precisa entender que tudo passa pelo fígado e nós precisamos ter muito amor por concordo, esse órgão, concordo. porque é muito importante aí, né, para a metabolização de tudo, né, doutor? É, Obrigada pela a sua sorte que o fígado é um órgão participação. que ele aguenta muita coisa, ele sofre calado, coitado, e aguenta muita coisa, para sorte nossa, né? Porque senão seria problema atrás de problema, porque ele é muito negligenciado, né, na maioria das vezes. Mas, né, doutor, se sofre calado, a hora que ele também chora e grita, já é tarde, Aí hein, já pode ser gente? tarde demais, né? Pode. Então, não vamos deixar para amanhã o que podemos ainda fazer hoje, certo, pessoal? Obrigada, doutora, aqui pela sua participação na nossa live. Eu espero que a gente combine de bater outros papos aí falando, porque essa parte gástrica, gente, é um universo Sim, maravilhoso aí para conversar. Eu acho que todo mundo conhece alguém ou tem algum problema ligado a essa parte gástrica, né, doutor? Então, assim, já fez endoscopia porque tem algum problema. Todo mundo tem alguma coisinha aí. Então, acho que é um universo muito legal da gente explorar, muito rico também de compartilhar informações de verdade, né? Porque hoje a gente tem muitas sim. informações aí nas redes sociais que não são assim verdadeiras, tá, gente? Então hoje vocês estão aqui com um médico especialista no assunto que pode tirar todas as dúvidas aí. Queria agradecer muito a participação mesmo, viu, doutor? Foi enriquecedor. Eu adorei conversar aqui Eu, com você e aprendi muita coisa essa noite aqui. eu que agradeço, Tatiana, agradeço a Real Feliz pelo convite. Na minha página tem algumas dicas também, algumas informações, né, na minha página no Instagram. Lá também tem link para marcação e tudo que o pessoal quiser mais informações ou quiser conversar com a gente, tá bom? Eu agradeço e estou à disposição. Eu sempre gosto de conversar, bater um papo descontraído e alertando ao mesmo tempo os pacientes. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação. E a gente vai se falar assim. Vamos ter outras lives para a gente explorar mais assuntos aí. Obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.